Oi, pessoal! Eu me chamo Thaise e sou aluna do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Paraná. Hoje abordaremos como assunto os parâmetros periodontais e o exame periodontal. O exame periodontal, também chamado periograma, é realizado em todos os elementos dentários em 6 sítios por elemento, correspondendo às regiões mesiovestibular, vestibular e distovestibular. Mesiolingual ou palatina, lingual ou palatina, disto, lingual ou palatina. A sondagem sempre deve ser leve e delicada. Os instrumentos utilizados para avaliação são as sondas. Hoje em dia, há vários tipos de sonda disponíveis no mercado, mas nós, da UFPR, preconizamos a utilização da sonda Carolina do Norte e a sonda Neighbors. Os parâmetros periodontais são o nível clínico de inserção, a profundidade de sondagem, o nível da margem gengival, o envolvimento de furca, o sangramento e supuração à sondagem e os graus de mobilidade. Nós falaremos sobre cada um deles a partir de agora. O NIC, nível clínico de inserção, compreende a distância da junção cemento-esmalte até o fundo de bolsa ou suco. Ela é realizada pela sonda Carolina do Norte. Então, nós introduzimos a nossa sonda no nosso suco ou bolsa e mensuramos a distância da junção cemento-esmalte até onde a sonda para. Essa marcação nos dará a representação numérica da perda de inserção que esse dente sofreu e esse número será levado ao nosso periograma. Lembrando que nessa imagem, essa sonda não corresponde à sonda Carolina do Norte, e sim uma sonda OMS muito utilizada em estudos epidemiológicos. Profundidade de sondagem. A profundidade de sondagem é a distância da margem gengival até o fundo de bolsa ou suco. Introduzimos a nossa sonda e mensuramos a distância da nossa margem gengival até onde a sonda para. Esse valor também é levado ao nosso periograma. Nível da margem gengival. É a distância entre a junção cemento-esmalte e a margem gengival. Ele pode ser negativo ou positivo. Negativo nos casos de hiperplasia gengival e positivo nos casos de recessão gengival. Lembrando que casos de hiperplasia são mais difíceis de serem soldados do que casos de recessão gengival. Mais para frente, em outros vídeos, nós vamos falar um pouco mais sobre o nível da margem gengival associando a PS para a determinação do NIC. Envolvimento de furca. O envolvimento de furca ele é realizado apenas nos dentes multirradiculares, pré-molares e molares. Ele é avaliado através de graus, onde o grau 1 corresponde à perda horizontal de tecido menor que 3 mm, como é demonstrado nesta figura. O grau 2 corresponde à perda horizontal de tecido superior a 3 mm, como mostrado nesta figura. E o grau 3 corresponde à perda superior de tecido lado a lado, quando a nossa sonda trespassa a região. O que se observa muito na clínica são os alunos introduzindo a sonda apenas em um lado da furca. Para estabelecimento do envolvimento de furca, nós devemos ter informações a respeito da anatomia radicular, sabendo que, por exemplo, o molar inferior tem 2 furcas, o molar superior 3 furcas, e todas as entradas devem ser sondadas. Este exame é realizado com a sonda Neighbors. O sangramento e supuração à sondagem. Ele é um parâmetro dicotômico que vai avaliar a presença de sangramento ou exudato purulento durante a sondagem. Este valor é transmitido ao periograma com os símbolos positivo e negativo. Mobilidade dentária. A mobilidade dentária também é avaliada por graus, onde o grau 1 corresponde ao deslocamento horizontal menor que 1 mm. O grau 2 corresponde ao deslocamento horizontal maior que 1 mm. E o grau 3 corresponde ao deslocamento horizontal e vertical.
Ao avaliar a mobilidade dentária, nunca devemos utilizar o dedo, e sim instrumentos rígidos como cabo de espelho. Para finalizar nossa aula, aqui nós encontramos a representação do periograma da Universidade Federal do Paraná, onde nós podemos observar a avaliação de todos os elementos dentários, tanto na região vestibular, como palatina, quanto na região vestibular e lingual, com os parâmetros que a gente estudou anteriormente: profundidade de sondagem, nível da margem gengival, nível clínico de inserção, sangramento à sondagem, supuração, furca e mobilidade, em 6 sítios por elemento dentário. Uma dica que eu dou para vocês é sempre seguir uma ordem lógica para preenchimento do periograma. Nunca devemos começar a preencher pelo elemento 18 e pular, por exemplo, para o elemento 34. Deve-se seguir uma ordem lógica para facilitação do exame e, caso ocorra algum erro, ele possa ser passível de correção. Essas foram as dicas e a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. O periograma é o principal exame realizado para avaliação das condições periodontais. Obrigada!